A escola é, escrita por Paulo Freire. Escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, conceitos. A escola é, sobretudo, gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente. O coordenador é gente. O professor é gente. O aluno é gente. Cada funcionário é gente. A escola será cada vez melhor, na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercado de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como o tijolo que forma a parede, sendo indiferente, frio, só. O importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim, vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. E é por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. Paulo Freire. Composição dos tijolos da parede. Então, esse pensamento de Paulo Freire ele é muito magnífico frente ao papel da escola na educação, quanto colegas, professores, alunos e funcionários. E esse foi a apresentação do Grupo 1. Obrigado. Para enaltecer nossas discussões, convidamos o professor Dr. Juliano Perosa para o debate sobre a obra de Paulo Freire. Nosso palestrante possui graduação em Filosofia pela Universidade de São Francisco, mestrado e doutorado em Educação pela Pontífice Universidade Católica do Paraná, PUC, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná. Tem experiência na área de educação, com ênfase em filosofia da educação, atuando nos seguintes temas: educação, Paulo Freire, pensamento utópico, neoliberalismo e formação de professores. Boa noite e seja muito bem-vindo, professor. Seu microfone, professor, está desligado novamente. Desculpa. Agora tá, beleza? Então tá bom. Boa noite a todos, a todas, né? Em nome do professor Saulo, que me fez o convite, eu quero agradecer pela confiança em mim, né? Para debater um pouco a respeito dessa obra, né? Para mim é sempre uma responsabilidade toda vez que se trata de abordar alguma temática em Paulo Freire, e confesso que a importância do ato de ler não era uma das obras referenciais na minha pesquisa, né? Eu acho que acabei deixando um pouco de lado, porque a gente mira mais nas mais grossas, né? Pedagogia do oprimido, pedagogia da esperança, pedagogia da autonomia, né? E confesso que essa experiência de revisitar com um olhar mais clínico a importância do ato de ler para esse debate, para essa fala, me deixou surpreso, né? E confesso que toda vez que eu revisito, releio o que Paulo Freire escreveu, eu acabo me impressionando com algo que antes não havia percebido. Então, eu já nessa primeira confissão, eu relato essa minha experiência da importância do ato de ler e de reler, e reler, e reler sempre mais. Então, é nesse sentido, nesse espírito que eu faço essas considerações iniciais. Só para a gente ter uma noção, vocês são de que ano mesmo? Vocês já estão se formando, do 4º ano?
Isso mesmo, professor. Quarto ano, mas eu acredito que tenham alguns calouros aqui também. Ah, eu vi que você falou antes que também chamou alguns calouros. Que bom, é sempre bom participar em conjunto. Então vocês fizeram uma leitura prévia da obra, pelo que eu percebi, e me encaminharam algumas questões, né? O professor Saulo me encaminhou, né, as 3 questões de cada grupo, para, de alguma forma, a gente tecer um fio condutor no diálogo, né? Então, eu tentei explorar o máximo da intencionalidade de cada pergunta e fiz algumas considerações sobre cada uma. Claro que algumas eu deixei mais aberta ao debate para a gente fazer justamente essa interlocução, mas é importante fazer essa primeira consideração, né? A importância do ato de ler são 3 artigos, como vocês puderam perceber muito bem, né? Três artigos escritos em 3 momentos diferentes para ocasiões diferentes e que se comungam justamente em torno desse tema, que é a leitura. Tanto a leitura da palavra quanto a leitura do mundo. Então, eu acho que é esse fio condutor que perpassa um pouco a totalidade desse pequeno livro, né? Mas há especificidades para cada um desses artigos que nós devemos focar um pouco mais. Então, aqui eu fiz essa divisão, né? Eu dividi lá o grupo do grupo 3, da Carla, Kathleen, Luana, Tailan e Rafaela, né? Daí o grupo 4 não tinha os nomes, mas é voltado para as questões das bibliotecas populares. E o grupo 5, tá aqui Bruna Barbosa, Bueno, Eliane, Flávia, Joyce e a Tatiane, né? Que vai tratar um pouco da especificidade da alfabetização em São Tomé e Príncipe, né? Então, eu vou tentar trazer essa primeira pergunta que vocês fazem aqui, né? Do grupo 3. Quais os conhecimentos podem ser reconstruídos ou construídos de maneira geral a partir da concepção de Paulo Freire sobre a importância do ato de ler? Então, eu acho que vocês fizeram uma pergunta para me bombardear aqui, né? Quais conhecimentos, né? Eu acho que todos os conhecimentos. É importante compreender que Paulo Freire não é seletivo no sentido de dizer, olha, esse conhecimento é mais importante que aquele. Quando se trata do processo de alfabetização para Paulo Freire, tem que se compreender certos conhecimentos que em primeiro lugar, que dizem respeito à bagagem existencial dos indivíduos que estão dentro daquele determinado contexto educacional. Então, a construção ou a reconstrução do conhecimento parte justamente desse pressuposto, o saber de experiência feito. Essa é uma categoria fundamental para a gente compreender o que o Paulo Freire queria dizer quando nós temos que partir da realidade, partir do contexto. É justamente isso. Há uma leitura prévia do mundo, há uma leitura prévia da existência, que ele está falando justamente lá no início do primeiro texto do livrinho, A Importância do Ato de Ler. Ele denota isso como experiência vital, né? É como se cada um e cada uma de nós fosse capaz de ler o mundo sem necessariamente necessitar interpretação do código da palavra escrita.
Por isso que ele categoriza isso, né? A leitura do mundo é como se fosse uma atividade perceptiva. É a nossa capacidade de perceber o mundo, estabelecer relações, nos orientarmos no mundo. Então, aqui eu trago um relato, né, que que está na Pedagogia dos Sonhos Possíveis, o qual eu utilizo num artigo que eu vou publicar agora, na revista da UEM, falando um pouco sobre a questão do ensino de ciências em Paulo Freire, e eu faço essa discussão dos pressupostos epistemológicos do conhecimento em Paulo Freire, né, da gnosiologia, ou ação gnosiológica, como ele chama. E ele vai relatar uma experiência em que ele estava diante de uma tribo indígena, junto com um matemático, e eles estão no barco e veem que o índio balança um pouco o arpão antes de pescar e consegue fisgar o peixe. Então ele pergunta, olha, por que você balançou antes o arpão, né? O índio disse para ele, é porque o que você está vendo é uma ilusão dos seus olhos. Então, ele reflete academicamente e epistemologicamente sobre a especificidade desse tipo de conhecimento que o índio falou para ele, né? O saber de experiência feito configurado na cultura daquela tribo. Zé, eu preciso, por acaso, explicar as leis da refração para ele, né, conceitos, noções acadêmicas da física, para que ele explique a si, no seu mundo, dentro daquele determinado contexto? Ele disse não, né? Então ele vai dizer, olha, a curiosidade do índio, no sentido de interpretação do mundo, ela é tão curiosidade quanto a curiosidade do Einstein, ele vai usar essa expressão. Porque ela opera dentro da dinâmica de um código cultural. E não há uma hierarquia entre o saber do indígena, culturalmente configurado dentro da tribo, e o saber do Einstein, configurado lá no mundo científico, acadêmico. Né? Ele vai dizer que não há essa hierarquia de separação, de oposição, mas há uma superação cultural. E que o conhecimento do Einstein está do lado de quem detém o poder. Porque se os indígenas detivessem o poder, obviamente que os saberes e os conhecimentos válidos seriam os conhecimentos da tribo indígena. Então é nesse sentido que ele tenta problematizar essa questão do conhecimento, que vocês me perguntaram aqui, como o saber especificamente configurado dentro de uma experiência, de um contexto de vida, né, e de uma época, dentro de uma determinada cultura. Então, se a leitura do mundo é essa atividade perceptiva da realidade que antecede a palavra, né, a palavra escrita também ela passa a ser uma representação do mundo, né? A leitura do mundo, que nós poderíamos denominar de visão de mundo, numa perspectiva gramsciana, também é uma representação do contexto, né? Então, se a palavra escrita é uma representação dos objetos que estão no mundo, a leitura do mundo é uma representação do contexto em que a gente está inserido. E o que o Freire pretende compreender na sua concepção pedagógica, político-pedagógica dos indivíduos no mundo é justamente isso, né? Ele quer compreender a comunhão entre o mundo representado no pensamento e o mundo representado na palavra. E essa é a grande pegada desse primeiro artigo, né? Como é possível a gente estabelecer uma ponte entre o mundo representado no meu pensamento, no meu corpo,
daí que vem a questão da corporeidade para Freire, e o mundo representado na palavra, ou a palavra que representa os objetos do mundo, porque há uma comunhão, né, há uma relação umbilical entre ambos. O grande problema que o Freire levanta e que faz uma dura crítica, toda a sua pedagogia é uma crítica, é justamente a essa separação entre palavra e mundo, em que, por um lado, se utilizam palavras vazias, né, ou expressões vazias, que não têm relação nenhuma com o mundo da vida, com o contexto existencial em que os indivíduos se encontram. Né? Por isso que ele fala, ele vai criticar lá na pedagogia do oprimido, né? A educação bancária é um blá blá blá, é um palavreado vazio que não diz nada. Por isso que ela é enfadonho, é sonolenta, né? Se ela não diz nada sobre o mundo, a minha existência, não me comunica significado. Portanto, eu não me sinto atraído por essa palavra vazia. Então, é nesse sentido que ele vai ser categórico. O processo de alfabetização e, consequentemente, toda a concepção de educação freiriana, ela tem que considerar por base a realidade existencial dos indivíduos que estão naquele determinado contexto. Consequentemente, os seus valores, a sua cultura, os seus costumes, os seus problemas sociais, econômicos, políticos, né? Para que haja fecundidade entre a palavra escrita e a leitura do mundo que antecede a palavra escrita. Então, para responder rapidamente, de uma maneira sobre os conhecimentos que vocês acham que são mais importantes para partir do ponto de partida para a alfabetização, é justamente isso, né? Conhecimentos que revelem, que demonstrem, que sejam significativos para aquele determinado contexto. Por isso que ele vai falar lá na página 20, né? Nós temos que usar as palavras do povo, que estão grávidas do mundo. Bonito isso, né, essa expressão, palavras grávidas do mundo, prenhas de sentido. Por isso que o Paulo Freire é um mestre dos neologismos, né, e das metáforas. Se a gente aperfeiçoa essa leitura da palavra enquanto interpretação do contexto, também nós podemos aperfeiçoar a leitura do mundo, né? A palavra, a interpretação do contexto, a leitura do mundo, do texto, a leitura do mundo, a interpretação do contexto, né? Porque a palavra vazia, ela é só reproduzida, né? A gente só copia, simplesmente, mas a gente não cria, a gente não pode transformar o mundo se a gente só repete como um papagaio. A gente só consegue criar, transformar, ser autor na medida em que nós nos apropriamos de palavras grávidas do nosso mundo, né? Então, é um pouco nesse sentido que eu problematizaria essa primeira pergunta que vocês me fizeram. Muito legal. Vamos para a segunda, então. Olha aqui, ó. O estudo do texto, a importância do ato de ler, nos permite uma compreensão particular da leitura do mundo. Qual a sua relevância em nossa prática pedagógica? Bem, primeiro, para considerar isso, a especificidade na sua totalidade, deveríamos discutir qual que é a tua prática pedagógica. Qual o contexto em que você se encontra, né? Mas, de modo geral, eu acho que Freire diria nesses termos, né? Para que a gente não se torne meramente espectador do mundo, ou para que não nos tornemos passivos diante do nosso contexto
em que está inserida a nossa prática pedagógica, mas sim temos que ser ativos, interventores, criadores, autônomos do ponto de vista da problematização da nossa prática, né? Por isso que o Freire, o título da minha tese é justamente isso, né? Eu gostei muito dessa palavra. Freire é um provocador. O título da minha tese se chama Provocações Antecipatórias, quando eu discuto o pensamento utópico de Paulo Freire. Porque é justamente isso, ele nunca diz como se deve fazer. Ele te provoca a refletir, te provoca a pensar, ele te dá um chacoalhão. Ele é um vulcão de ideias, como diria o professor Pierre Furter, que eu tive a oportunidade de entrevistar uma vez, né? Porque ele consegue ver o óbvio que ninguém percebe. E como educadores, né, quando se trata da importância do ato de ler, é justamente isso, que nós nos tornemos leitores dos clássicos, leitores do material, do referencial bibliográfico importante para a nossa prática, mas não leitores passivos, leitores que buscam ficar grávidos das provocações que os clássicos nos fazem, grávidos no sentido de dar vida, de estabelecer relação entre a teoria e a prática, para que, de um lado, o arcabouço teórico do qual nós nos apropriamos não fique vazio e a nossa prática não descambe num espontaneísmo repetitivo, sem sentido, vazio, sem organicidade. Então é nesse sentido que essa leitura crítica e autocrítica que Freire nos provoca a fazer é justamente essa autoavaliação contínua que, como educadores, devemos ter diante da nossa ação pedagógica, né? Daí que nós devemos também nos tornar intérpretes dos nossos alunos, leitores das suas expressões verbais, corporais. Nós temos que nos tornar investigadores, tanto da sua palavra, dos termos que eles usam, das gírias, das expressões que eles vocalizam, mas também do seu silêncio, né? Como é importante interpretar a palavra, mas também interpretar o silêncio. Por que ele está mudo? Por que ele está quieto? Porque o que há, né, nesse mutismo? Pesquisar os seus hábitos, usar um termo freiriano aqui, nós temos que nos tornar decodificadores do mundo dos nossos alunos, de modo que a gente possa, junto com eles, mergulhar no seu mundo objetivo, do contexto existencial em que eles se encontram, seja dificuldade econômica, dificuldade amorosa, dificuldade bullying, né? Uma realidade objetiva, quanto subjetiva, de afetividade, como vocês puseram muito bem naquele poema inicial, né? De a gente não se relacionar meramente com os tijolos da escola, mas com gente, né? E gente que sofre, gente que é alegre, gente que esbanja vida. E também revela traços de sofrimento e de morte. Daí que a gente tem que interpretar esse mundo para melhor conhecê-lo, e é melhor conhecendo, mergulhando nessa realidade, que a gente vai intuir possibilidades de transformá-la. Daí que é importante, né, sentir o cheiro, se o nosso aluno toma banho, se tem marcas de violência, né, se tem sofrimento psíquico, se é dislexia, se levou um pé na bunda, se está sofrendo de amor, de paixão, se alguém morreu na família. É importante isso, né, decodificar as expressões no corpo dos nossos alunos. Sermos leitores do nosso contexto. Eu acho que o Freire nos provocaria um pouco
nesse sentido, né? A importância do ato de ler. Ler o mundo, mas também ler os sujeitos que estão nesse mundo. Não se trata meramente de ficar estabelecendo crítica ao sistema econômico numa visão superestrutural, né? Mas também de perceber os sujeitos que estão dentro desse determinado contexto. Então, a terceira pergunta desse grupo é a seguinte, né? Primeiro, a leitura do mundo. Vocês vão trazer uma citação. Do pequeno mundo em que me movia. Depois, a leitura da palavra, que nem sempre, ao longo da minha escolarização, foi a leitura da palavra mundo. Uma expressão junta, né? É uma expressão só, palavra mundo. Vocês me perguntam, nessas palavras, qual a relação entre a leitura e a realidade? Essas pegadinhas, né? Algo muito complicado, né? Qual que é a relação entre leitura e a realidade? Eu acho que antes eu já sinalizei, né, um pouco sobre essa discussão, mas aqui me parece que esse exemplo que o Freire dá, tanto que ele vai dar vários exemplos sobre como ele aprendeu a ler, né, As Sombras da Mangueira, com as palavras do seu mundo. O Freire, ele, na verdade, era muito intuitivo, no sentido de resgatar experiências da sua própria história para tentar dar uma ressignificação teórica para os fatos que aconteceram na sua própria vida. Ele é um exímio filósofo de si, né? E leva às últimas consequências aquilo que o Sócrates nos provoca, né? Conhece a ti mesmo. Então, as muitas reflexões que ele faz, teóricas, são um resgate, né? Essa anamnese da sua própria infância. E das reflexões, das experiências ou saberes de experiência feito de si, né? Essa leitura e realidade devem ser complementares para Freire. Se vocês me perguntam, né, qual que é a relação entre a leitura e a realidade? A sua crítica se dá ao fato da leitura ter se tornado um instrumento de domesticação, de abstração, sem vínculo com o real. Então, é nesse sentido que o Freire é categórico, né? Olha, quando a leitura a leitura da palavra se separa da realidade, e a própria leitura do mundo se separa da realidade, nós temos um grande problema. Porque a representação do mundo, ela é meramente ficção, ela é fantasiosa. Daí que a leitura e realidade devem ser complementares. Por um lado, a nossa leitura do mundo sempre é enviesada, né? Isso Freire é categórico, né? Nós sempre somos influenciados pelos condicionamentos históricos, culturais, ideológicos do tempo em que nós nos encontramos. Daí que ele se aproxima muito do que o Gramsci fala, né, que eu citei anteriormente, que todo homem, toda mulher, somos filósofos, porque nós representamos o mundo dentro de uma certa visão da nossa existência. E toda ideologia porta dentro de si uma certa concepção de mundo. Daí que nós lemos a realidade que nos cerca, limitados também por esses condicionamentos sociais, culturais e históricos. O real, aqui eu trago a citação de Marx, né?
o real ou o concreto é resultado de múltiplas determinações. Por isso que Freire nos provoca a ler a realidade sempre nessa tentativa de compreensão da complexidade dessas múltiplas relações dentro das quais nós estamos inseridos, no sentido de superação da nossa alienação, da falsa representação da realidade, mas também para transformar a realidade. Não para nos adaptarmos à realidade, mas justamente para a gente intervir no mundo. Então, acho que é nesse sentido que eu problematizo esse primeiro bloco em torno desse primeiro artigo. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão... Foi possível pegar? É por aí? Ficou claro? Ou confundiu mais ainda? Estamos sim, professor. Está sendo uma discussão bem esclarecedora, ainda mais que a gente já tinha estudado previamente o livro, né? Está sendo uma discussão bem boa, professor. A Suzete está aí! Ei, Suzete, tudo bem? Só no chimarrão. Então, gente, para fechar esse bloco, a respeito da discussão que eu levanto, vocês gostariam de pontuar algo a respeito do que eu falei, para que a gente também dê vazão a essa curiosidade que o Freire chama de epistemológica, né? Para que a gente não deixe passar, caso haja alguma consideração, você falou disso, poderia explicar melhor, não sei. É que eu não estou seguindo o chat aqui, deixa eu ver. Não tem perguntas? Não. Qualquer coisa vocês me perguntam aí, tá bom? Tem alguém acompanhando o chat? Estamos acompanhando, sim. Os professores estão fazendo comentários, os alunos também. Então tá bom. Considerações. Então pode Professor, fazer. você prefere que nós vá fazendo as questões, que os grupos vão fazendo as questões, ou você quer permanecer assim na reflexão dentro dos questionamentos que foi passado para você? Já organizou a fala? Então, pode fazer, tranquilo. É que eu tentei organizar aqui, mas agora, desculpa se eu tirei... Não, sem problema. Sem problema, professor. A gente só pergunta para ver se... Porque senão daí o senhor para e pergunta... Tem mais questionamentos, mas daí a gente já organizou essa fala nas questões que passamos para o senhor. Então, se o senhor preferir seguir nesses questionamentos, vai dar super certo. Então tá bom. Mas então, vamos deixar assim, vocês não querem continuar? Agora vocês fazem as perguntas? Ou vocês têm aí organizado o questionário? Ou... Sim, cada grupo falaria as suas questões. O Então, grupo 4 gostaria de entrar para falar as suas questões? Pode fazer, grupo 4. E me desculpe o grupo 3. Sem problema, professor. Prazer, meu nome é Carmiliane. Bom, eu vou começar fazendo a pergunta relacionada à prática de professor no ensino. Partindo da premissa da educação libertadora, onde... Só um pouquinho, eu vou desligar o ventilador. Só um minutinho. Perdeu. Estão me ouvindo bem? Maravilha. Tá, ok. Da educação, vou começar de novo a pergunta. Partindo da premissa da educação libertadora, onde a realidade dos alunos precisa ser o ponto fundamental do processo de alfabetização, assim como o acesso à leitura que tenha relação com as entidades culturais, trazendo para a atualidade, onde cada vez mais os professores repassam conhecimento
e ainda veem o aluno como uma tábua rasa, percebem o aluno como uma tábua rasa, como nós, educadores e educadoras, podemos alfabetizar a partir do método do Paulo Freire, optando por uma educação libertadora e sem fugir do nosso discurso, sem fugir da nossa forma de pensar. E não ceder para uma educação tradicionalista, como a gente sempre vê nas escolas. Barbaridade, daí vocês me complicam, hein? Eu acho que aqui essa pergunta extrapola um pouco o texto em si, né, do artigo, mas tem tudo a ver também, né? Porque vocês retomam a questão do vínculo entre a educação, a alfabetização e a especificidade do contexto cultural. Eu acho que a primeira consideração eu faria em torno da questão do método, né? Muitas de nós ouvimos falar muito do método Paulo Freire. E ele tem várias questões, até a própria Ana Maria Saul a professora Ana Maria Saul tem um artigo interessante, dizendo que o Freire ficava muito incomodado com a expressão método. Eu até uso essa citação em que ela diz que ele relatou para ela uma vez, as pessoas precisam das palavras para categorizar as coisas. Então, método foi aquilo que chamaram de toda uma concepção de educação que eu tive, né? Então, ele disse, eu uso a expressão método para aquela experiência da alfabetização no Nordeste, naquela época, na década de 60, mas toda a sua concepção não pode ser reduzida ao seu método. A alfabetização, enquanto método, muitas vezes a gente se prende à técnica, né? Mas há uma reflexão muito mais profunda. Então, nesse sentido, quando você pergunta se como é possível, né? Parece que dá uma sensação de que seria possível transplantar o método Paulo Freire para a nossa realidade. Não tem como. Tanto que o Freire nos provoca, né? Olha, se você quiser me seguir, você tem que me reinventar. Né? Ser freiriano é reinventar. Reinventar não no sentido de estudá-lo meramente para aplicar, mas reinventar no sentido de se apropriar de um olhar crítico e dessa concepção de que educação é política, né? De que a política é a educação e a educação é política. Não no sentido muito mal interpretado, às vezes, que eu vejo, né? Muitos educadores populares veem essa concepção de educação como política no sentido de panfletagem política, mas política no sentido substancial do termo de que tudo que é humano é político. Daí que ser freiriano ou tentar colocar em prática aquilo que o Freire nos provoca é nos desafiarmos cada vez mais a não sermos meramente reprodutores, mas ele usa essa expressão, né? A gente tem que pegar o trem do risco da história, correr risco, fazer experiências, ser autênticos na nossa experiência. E às vezes eu acho que para Freire é melhor você ser um professor tradicional e coerente do que você se apresentar como um revolucionário político e incoerente. Falar uma coisa, né, dizer uma coisa e fazer outra totalmente ao contrário. Nesse sentido, acho que o Freire louva mais o tradicionalismo do que quem acaba se traindo entre ações e palavras. Então, acho que nesse sentido, ser freiriano, ou tentar colocar o método dele,
em prática é se apropriar da substancialidade dessa concepção de mundo, de educação e de história que ele nos apresenta, né? É tentar compreender que a nossa ação pedagógica ela não está separada do contexto em que a nossa escola está inserida, e a escola não está separada do contexto do município, do estado e, consequentemente, do nosso país. É conseguir estabelecer relações entre o local e o global, né, de modo que nós possamos cada vez mais desenvolver aquilo que ele fala no seu último livro, né, a pedagogia da autonomia, né, e tentar compreender que a prática educativa, ela não se resume meramente à dimensão cognitiva, racional, epistemológica, mas ela considera também a boniteza, que ele nos chamava a atenção, a alegria, os afetos, as emoções, as questões dos valores, a ética universal do ser humano, em detrimento da ética do mercado, né? Então, a minha tese é justamente essa, né? A concepção de educação freiriana considera-se essas 4 pilares, ou esses 4 dimensões: ética, estética, política e epistemologia, né? Se você enfatizar somente numa dimensão, fica capenga, mas quando você consegue integrar todas essas dimensões de uma maneira coerente, por mínima que seja a coerência, você tá se inspirando em Paulo Freire enquanto método, né? Eu acho que essa palavra método tem que ser superada, porque muitas vezes nós a interpretamos na perspectiva da técnica, de alfabetizar ou de educar. E, pelo contrário, Freire fugia de técnicas, de fórmulas para serem aplicadas. Ele estava interessado justamente em tentativas originais de dar respostas a problemas novos, né? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido que o Freire compreenderia, né, essa questão de aplicá-lo, de reinventá-lo. Meus colegas que interajam, se não ficou muito clara a minha pergunta, ou até mesmo a resposta nesse sentido. Eu vou para a segunda, qualquer coisa, vocês verem um alô para mim. Tá. O Paulo Freire ressalta que não há neutralidade na educação. Ouvindo, bem como a necessidade de ouvir os alunos e não ser o único portador de voz, como professor, ser aquela educação professor e aluno, né? Somente o professor fala. Em sala de aula, um educador se depara com uma situação onde um aluno reproduz opiniões que ferem a história de um povo, como, por exemplo, a apologia ao nazismo. Como que o professor, em sala de aula, deve se portar diante disso, considerando o próprio método do autor, que nós batemos muito nessa tecla também. Deixa eu ver, é Adriele o seu nome? Ou não, Camiliane. Isso. Barbaridade, Camiliane, você me fez lembrar de umas situações que eu passei, né, enquanto professor, que foram embaraçosas. Quando você me fala dessas posições de alunos, você falou do nazismo. Acho que eu nunca tive um caso desses, mas chega perto, né? Claro que a questão da neutralidade é algo injusto que acusam Freire, né? Falando que a educação é política e o criticam, e a educação deve ser neutra. Não existe neutralidade, né? Isso a gente... É uma ingenuidade tremenda você querer admitir que em qualquer ação que você realiza entre seres humanos,
qualquer discurso, qualquer narrativa seja neutro, porque por mais pretensioso que você seja, no sentido de colocar a questão da neutralidade, você está se eximindo muitas vezes quando você deveria falar sobre algo. Então, por exemplo, se eu sou um professor de filosofia ou de língua portuguesa, e eu estou dando a minha aula e eu não considero, por exemplo, o que está se passando no cenário nacional com o julgamento do deputado Daniel, não sei do que lá, né, essa dimensão da intervenção do Bolsonaro na Petrobras. Se eu simplesmente silencio sobre o mundo que está em chamas ao meu redor, eu estou sendo político. Né? O meu silêncio é político, a minha neutralidade é aberrantemente política. Então, é nesse sentido que é absurdo, chega a doer quando professores advogam essa postura na educação como se estivessem inventando a roda. Né? Então, não existe essa neutralidade, porque toda vez que você silencia, você está sendo conivente. E daí que o Paulo Freire vai dizer, olha, como ser político, como você demonstrar as suas afinidades ideológicas, ser coerente, porque se você tem uma visão de mundo, você profere um discurso, você está de um lado, e obviamente que você não pode esconder esse lado. Como ser político sem ser antidemocrático? Ele vai dizer isso na pedagogia da esperança, né? Eu tenho a obrigação de dizer o que eu penso diante dos meus alunos. Eu tenho o dever de tecer a minha compreensão de mundo, de economia, de política, mas nunca impor isso. Então, ele é categórico na crítica, né? Como é um erro, é um equívoco tremendo toda vez que eu busco impor isso, né? Daí que é preciso, toda vez que nós expomos a nossa visão de mundo, também justificar por que nós optamos por certos posicionamentos, né? Mas não cabe a nós dirigir a consciência de ninguém. É um dever nós discordarmos, mas também deixarmos nós sermos questionados. Só assim a gente pode viver a substancialidade da experiência democrática. Então, a neutralidade ela é um consentimento, muitas vezes, com as violências que estão ao nosso redor, né? Ou né, com tudo que se passa no nosso mundo. Neutro é aquele que assume o lado político de quem venceu, mesmo que tenha perdido ou que posteriormente venha a concordar em se posicionar contra. Então, o Freire é muito respeitoso no sentido de reconhecer que o outro tem o direito de dizer a sua palavra. E ter cuidado, ele vai falar, inclusive, na página 26 do livrinho A Importância do Ato de Ler. Eu achei belíssima, porque eu não tinha, em outros livros, ele nunca usou essa expressão, que eu lembre. Né? Cuidado para não apenas ouvir o eco das nossas palavras, para a gente não se tornar um narcisista oral, ou a gente se cair num narcisismo oral. O que significa ouvir no outro o eco das minhas palavras? Né? A gente querer que o outro se torne um papagaio do que eu penso, do que eu falo. Não, pelo contrário. Eu quero alguém autônomo. Eu vou dizer um pouco da experiência que eu tenho. Você está falando de aluno nazista, né? Eu tenho alguns alunos que eu percebi ao longo desses últimos anos que
que se tornaram adeptos dessa escola do Instituto Mises aí, né, desse neoconservadorismo, dessa neoliberalismo. Então é uma moda, tá uma moda entre a juventude hoje. Não sei se vocês também provavelmente aqui entre vocês tem alguns adeptos disso também, do anarquismo. É uma espécie de anarquismo de mercado, né, que o Estado deve ser aniquilado e deixar só, anarcocapitalismo, ANCAP. Muito bem, Saulo, obrigado. Isso está muito forte na juventude, né? E os meninos estudam. Eu vou dizer, olha, não é, às vezes usam jargões, né, mas eles leem, estudam, são curiosos sobre esses temas. E eu vou dizer, eu tenho aprendido muito mais com esses meninos, esses ANCAPs aí, do que com outros passivos ou que repetem muitas vezes o que eu penso. Porque eles me provocam a eu ter que ler Karl Popper, a ler o Milton Friedman, né, a me apropriar do arcabouço conceitual para tentar compreendê-los. Caso contrário, eu não compreendo as palavras do mundo no qual eles estão inseridos. Então eu tenho... Professor, oi. Eu posso cortar um pouquinho sua fala, só porque agora me veio uma questão. Então, esse negócio de não neutralidade seria a troca de conhecimento entre os dois. Isso? Como é que é? A não neutralidade que o Paulo Freire defende é essa troca de conhecimento entre ambos. Não, o Freire é categórico no sentido de dizer, olha, não existe neutralidade. Então, esse negócio de você querer ficar pisando em ovos, porque eu não vou tocar em determinados assuntos, porque eu não quero me indispor com a visão ideológica do outro. Por exemplo, eu sou crítico do Bolsonaro até meus últimos fios de cabelo. Claro que eu não vou ficar todo dia repetindo isso, que é chato, né? Mas eu não posso esconder isso de ninguém. É uma contradição eu pensar de uma maneira, estabelecer todo um discurso e minimamente esconder, escamotear isso, né? E ao mesmo tempo, eu não posso inibir, isso não é ser freiriano, inibir o meu aluno que é bolsonarista de acreditar nisso. Claro que estabelecer pontes no sentido de dizer, olha, há limites, né, que você não percebeu. Confrontá-lo no sentido de demonstrar certas limitações dessa visão de mundo é o meu dever enquanto educador. Caso contrário, eu sou conivente com alguém que se torne o que se tornou aquele deputado que fez protagonizou aquele cenário da semana passada com o STF, né? Então, o meu dever enquanto educador é propiciar que os meus alunos se tornem curiosos, que tentem compreender aquilo que eles acreditam, fundamentando, não só porque repitam. Então, eu vou dizer uma outra experiência, né, de um outro menino que há uns 4, 5 anos atrás também chegou no IF com esse negócio de ANCAP e o mercado e não sei o quê. Daí, cara, então vamos lá. Você já leu os clássicos do neoliberalismo? Então eu já coloquei Capitalismo e Liberdade na mão dele, coloquei A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos, do Karl Popper, né? E ele ficou assim, pô, professor, você é de esquerda, como é que se coloca esses livros na minha mão? Eu disse, não, eu quero que você saiba melhor o que você acha que você sabe, né? Então, ele ficou surpreso com a minha atitude, e ele lia muito, e acabou enveredando para a economia, e hoje
Hoje ele acabou se tornando um crítico, mas não porque eu coloquei outros livros na mão dele, né? Mas porque ele mesmo foi fazendo esse caminho, essas suas próprias descobertas. Foi uma experiência dele, né? Talvez se eu tivesse colocado o Capital do Karl Marx na mão dele, teria criado Rejeição, ou a Pedagogia do Oprimido. Que saco isso, né? Mas o que eu fiz enquanto a minha concepção de educador? Eu tentei dar fundamento, né? Ou pelo menos, olha, se você quer compreender melhor essa visão de mundo, você tem que voltar a certos autores, os quais eu também tenho que ler, né? Então, a leitura da palavra pressupõe que eu me aproprie do arcabouço literário dos meus alunos também, no determinado estágio em que ele se encontra, para compreender como ele chegou a essa concepção de mundo, mas mergulhar nesse universo para que ele também conheça melhor o seu mundo e perceba as limitações, as lacunas. Daí que, aqui, ó, na página 27, o Freire vai usar essa expressão aqui, ó, que eu acho que vem bem a calhar sobre o que nós estamos discutindo. Nós temos que assumir a ingenuidade dos educandos, mas superar a nossa ingenuidade também. Está lá na página 27 isso, né? Assumir a ingenuidade dos nossos educandos é tentar compreender como ele chegou a essa leitura de mundo. Porque também nós não temos uma leitura de mundo absoluta, né? Todos somos limitados. E essa capacidade de se espantar, eu acho que é uma dica que Freire dá a todo educador, né? Porque toda vez que nós deixamos de nos espantar diante da nossa prática educativa, a gente morre um pouco. Então, é nesse sentido que ser freiriano é também estar surpreso com as descobertas dos alunos, né? Tentar admirar-se junto com ele das descobertas que ele faz. Essa é um pouco a aventura, eu acho, de ser freiriano, porque senão a gente volta justamente àquilo que ele acusou anteriormente, né? Cai num narcisismo oral, né? A gente quer ouvir no outro só o que se passa na nossa cabeça. E é difícil isso, porque é um grande dilema. Hoje em dia, a gente fala de Freire, do diálogo, da tolerância, da escuta, mas como é que você vai ser dialógico, tolerante com o Daniel Silveira da vida? Um cara que usa expressões que não tem nada a ver com a realidade, fala uma coisa, se contradiz, depois quer matar todo mundo. Como que você vai estabelecer uma mínima ponte de inteligibilidade num discurso? Né? E tem milhares de fãs desse discurso, né? É um grande desafio dialogar no mundo de hoje, né? É um grande desafio tentar compreender melhor esse mundo, decodificá-lo para... A gente está numa grande encruzilhada, eu acho, que nos desafia. Bom, vamos para a última, que é relacionada às bibliotecas populares. Como a elitização das bibliotecas impacta na identidade cultural de um povo e na sua participação ativa de uma sociedade que dita como as pessoas devem se portar? Bom, não sei se você entendeu a pergunta, quer que eu repita? Entendi, né? Como a elitização das bibliotecas populares impacta na identidade cultural do povo, né? Então, essa questão das bibliotecas populares, ela é muito interessante, principalmente para a experiência de alfabetização e pós-alfabetização em São Tomé e Príncipe, né? Porque que se tratava de uma experiência de reconstrução de país,
de sociedade. E daí que, para ser coerente, né, como a produção cultural, né, daquele pequeno país não era tão intensa, as bibliotecas populares tinham que começar do zero, justamente. Se você não tem uma literatura forjada, você não tem livrarias, você não tem escritores, você não tem intensa produção cultural, você tem que escrever os primeiros livros. E daí que essa experiência dos núcleos com poucos livros, né, deveriam justamente suscitar a leitura, né, ou a curiosidade pelo interesse da leitura, mas de conteúdos que estivessem vinculados com a cultura local. Porque a grande preocupação de reconstrução desses países, né, no pós-colonialismo, é como unificar esse sentimento de unidade cultural. Então, é nesse sentido que mais para frente a gente vai discutir um pouco isso, né? Você tem que considerar a especificidade da cultura daquela localidade, né? Da linguagem, que é uma linguagem oral, em que as histórias, os conhecimentos são transmitidos oralmente. Então, essa é uma especificidade. Então, essa oralidade tem que ser codificada no livro e tem que estar disposta para ser redita, relida, reinterpretada. E era essa a preocupação do Freire e da equipe do IDAC, que ele tinha lá em Genebra, na Suíça, o Instituto de Ação Cultural, para as propostas de alfabetização, tanto em Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Daí que essas bibliotecas deveriam conter livros que ressaltem a cultura popular, costumes, as narrativas, de modo que se reforce a identidade cultural daquele povo. O que significa elitização? Quando você me fez essa pergunta, né, eu lembro o seguinte, né, elitização é quando o conteúdo literário que está numa biblioteca reflete um mundo paralelo à realidade local. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, a autoajuda. É quando a universalização de fórmulas motivacionais aplicadas para serem aplicadas em qualquer parte do mundo estão ali, independente da configuração psíquica existencial dos sujeitos de um determinado contexto. Produzem sentimentos, respostas, soluções para problemas que não existem naquele mundo, naquela realidade. A autoajuda é a artificialização do mundo, né? Produz subjetividade para adaptação meramente à ideologia neoliberal, que se pretende cada vez mais universalizar. Por isso que Freire seria um grande crítico, né, de ficção, fantasia, esse romantismo barato que produzem ilusões e reforçam o afastamento das consciências humanas contextualizadas nos dramas da sua própria existência. Então, é nesse sentido que eu vi aqui, tem um pedaço que lá na página 18, né, voltando um pouquinho, ele vai dizer, cuidado, peraí, não significa que eu estou dizendo que eu estou criticando os clássicos, estou banalizando os clássicos, como se todo livro tivesse que ter um vínculo com a realidade, tudo tivesse que passar pela leitura crítica. Não, pelo contrário, uma biblioteca só é biblioteca porque ela contém a diversidade de aspectos literários dentro de si, né? E quanto mais rica, melhor. Mas o problema é quando você ignora a cultura local, né? Se torna uma biblioteca justamente elitizada e
com palavras, com livros, com autores que não refletem o contexto cultural. Então, aqui ele vai dizer o seguinte, né? Sublinhar que a minha crítica à magicização da palavra, tornar a palavra mágica, né? Não significa de maneira alguma uma posição pouco responsável da minha parte com relação à necessidade que temos, educadores e educadoras, de ler sempre seriamente os clássicos, neste ou naquele tempo do saber, de nos adentrarmos nos contextos, de criar uma disciplina intelectual sem a qual inviabilizamos a nossa prática enquanto professores e estudantes. Então, é importante que as bibliotecas populares, ou no Nordeste do Brasil, deem expressão à literatura de cordel, né? Que tragam expressões culturais daquela região. No Sul, né, as expressões culturais daquela região, se você está numa comunidade indígena, a literatura que expresse as lendas, os mitos daquela localidade, daquele contexto, daquele grupo social. Então, é nesse sentido que a biblioteca popular, ela deve conter as múltiplas expressões, mas, além de tudo, o que diz respeito ao contexto e à realidade cultural dos grupos sociais onde ela está inserida, né? Então, é nesse sentido que ele é um crítico dessa elitização, né? Eu acho que seria um grande crítico de ficção, de autoajuda, coisa que não tem muito a ver com a realidade local. Claro que a gente tem que ler, né? Mas a gente percebe que quanto mais cheios desse tipo de literatura, mais vazios nós nos tornamos enquanto seres humanos, né? A gente fica tentando encontrar 10 fórmulas para ser feliz, 10 fórmulas para enriquecer, como não sofrer diante de determinadas circunstâncias, quando, na verdade, isso não existe, né? Bom, em nome do meu grupo, eu agradeço a explanação, foi maravilhoso, tirou muitas dúvidas que estavam nos incomodando. E é isso, muito obrigada. Eu que agradeço. Para finalizarmos essa etapa de perguntas, direcionamos as últimas perguntas ao grupo 5, o qual será mediado pela acadêmica Tatiane. Então, boa noite a todas e a todos. Então, a primeira questão pertencente a esse grupo Paulo Freire, então, apresenta uma contribuição no projeto de alfabetização de jovens e adultos, juntamente com São Tomé e Príncipe, e também com Elza Freire. Desse modo, o autor ele nos chama a importância de compreender a diferença entre a leitura da palavra e da leitura da realidade. Com isso, ele nos traz reflexão sobre os cadernos de cultura popular, dividido esses, então, em duas partes, onde ele afirma que esses cadernos são desafiadores e que buscam a participação dos educandos. Porém, não poderiam ser neutros e lidos mecanicamente. Então, o que ele quer dizer com isso? Então, Tatiane, eu acho que isso a gente já pontuou, né, algumas questões, mas eu vou tentar retomar alguns dos temas que eu já introduzi anteriormente. A questão tanto de Guiné-Bissau quanto São Tomé e Príncipe se trata do processo de descolonização, de superação da realidade colonial, portanto, de um contexto de independência dos colonizadores. E, obviamente, que é um processo de recriação revolucionária, no sentido de reinvenção, né, de si. Não sei se vocês lembram, se já leram, provavelmente, a Pedagogia do Oprimido. O grande tema da Pedagogia do Oprimido é justamente esse, né?
a relação de oprimidos e opressores, o oprimido sempre tem um comportamento prescrito no sentido de reprodução do comportamento do opressor. Buscando Albert Memmi, Frantz Fanon, ele vai dizer, né, que o colonizado, ao mesmo tempo que tem repulsa do colonizador, ele sente atração pelo colonizador. Então, esse desafio da educação num processo de reinvenção, no processo de descolonização, exige que você preencha esse espaço vazio de expulsão dos opressores ou dos colonizadores. E o caso de São Tomé e Príncipe é algo bem peculiar, né? Porque eu estava vendo as proporções demográficas, né, da época. É uma cidade do tamanho de Irati, mais ou menos, né, do contingente populacional, 74 mil pessoas ele estava colocando aqui, né? Então, imagina um país, né, com 74 mil pessoas, em que 85% eram analfabetos. Então, do ponto de vista de preencher o espaço ocupado pelo opressor, exige um trabalho imenso, não só no sentido cultural, mas no sentido de infraestrutura, de produção da própria vida econômica, porque havia uma dependência de Portugal nesse sentido. Por isso que os cadernos temáticos, tanto do processo de alfabetização, deveriam contemplar justamente essa reinvenção do povo de São Tomé e Príncipe. Deveriam contemplar os temas geradores que seriam fundamentais para essa reconquista do seu próprio ser. Daí que lá na página 42 ele vai esboçar os temas fundamentais: trabalho, produção, cultura e identidade cultural. Então, você pode perceber que os temas que perpassam todos esses cadernos, primeiro exigem que os alfabetizandos compreendam o modo de produção que eles querem para o seu país. É a perspectiva infraestrutural, né? Primeiro nós temos que não é mudar a mente para depois mudar a realidade, tem que perceber que você está mudando a realidade econômica. Você é artífice e partícipe dessa transformação do mundo. Daí que falar de trabalho é algo fundamental enquanto tema de alfabetização, né? Falar o que significa o trabalho, como por meio do trabalho eu transformo o mundo, o que significa produção, qual que é a base econômica do nosso país, como que nós queremos nos reinventar para nos tornarmos uma nação autônoma, esse senso de coletividade. Então, isso foi muito importante gradativamente até você chegar à noção de cultura e, consequentemente, de identidade cultural. Por isso que ele vai dizer, olha, não dá para... os temas, ou os cadernos, eles têm que ser desafiadores em que sentido? Tem que, na medida em que você alfabetiza essa massa de analfabetos, 85% da população analfabeta, você tem que desafiar a ele pensar o sentido e o conteúdo das palavras que ele está aprendendo. Não é uma palavra vazia, trabalho, né? É uma palavra cheia de sentido e porta dentro de si justamente a transformação, o projeto de autonomia para aquele país. Então, o desafio não podia ter livros neutros, né? E não podia ter uma leitura mecânica. O que é essa leitura mecânica? Meramente
vocalização, ou como se eu fosse ditar, né, algo para outro, para o alfabetizando, sem ele perceber a relação dessa palavra com o seu mundo. Então, você pode perceber que várias histórias que são retomadas, né, está falando justamente, né, é nadando que se aprende a nadar, é trabalhando que se aprende a trabalhar, é praticando que se aprende a praticar melhor. É nesse sentido que o Freire, ele confia, ele aposta no potencial crítico e criativo do alfabetizando que já tem uma apropriação da leitura do mundo, mas que é capaz de vincular essa apropriação da leitura do mundo ao conteúdo da palavra que ele vai aprender posteriormente, né? Então, é nesse sentido que a alfabetização, educação, é um desafio constante. É um desafio em que eu, como educador, tenho que problematizar o mundo e me problematizar na medida em que eu problematizo o mundo, né? As respostas são sempre provisórias, as perguntas que eu faço, né? Então, acho que é um pouco nesse sentido que na experiência em São Tomé e Príncipe, ele fala, né, que os cadernos temáticos não podiam ser neutros ou conter histórias aleatórias. Por exemplo, eu vou pegar os cadernos temáticos utilizados na alfabetização do Nordeste, na década de 60 no Nordeste, e levar lá para a África como se fossem servir. Não. Eles deveriam ser confeccionados a partir daquela realidade, com as expressões e os contextos daquele mundo. Então, a crítica que o Freire fazia, né, aos manuais, ela serve para esse contexto também, né? Os manuais, o Freire diz, né, formam professores teleguiados, ele usa essa expressão nas cartas a Cristina, né? Então, a gente tem que abolir esse teleguiamento e fazer com que os professores se tornem autônomos, né? Criadores do material a partir da realidade em que eles se encontram. E daí, eu já posso pontuar, né, um material fundamental, um cara que foi importantíssimo na criação desses cadernos culturais foi o Antônio Faundes. Provavelmente vocês já ouviram falar desse cara lá no livrinho Por uma Pedagogia da Pergunta, lembram? O livro do Paulo Freire, Pedagogia da Pergunta. Então, esses escritos aqui, eles contextualizam a época do retorno de Paulo Freire ao Brasil, final da década de 80, 81, tanto que o livro é de 82. E o Faundes foi quem substituiu o Paulo Freire no Conselho Mundial de Igrejas. Quando o Freire volta do exílio, Antônio Faundes era um chileno que também foi exilado, fez o doutorado na Sorbonne, um exímio gramsciano, e que encontrou Freire por acaso, né? No final da década de 70, eu acho que eles participaram de uma banca de doutorado, e o Freire viu as anotações de um cara lá na tese de doutorado e disse, eu quero conhecer quem é essa pessoa que escreveu isso, né? Os rabiscos, né? E acabaram se encontrando e o Freire chamou Faundes para trabalhar junto com ele no IDAC. E quando o Freire voltou para o Brasil, com a anistia, o Faundes continuou o seu trabalho no Conselho Mundial de Igrejas e no assessoramento de São Tomé e Príncipe. E assim, sinceramente, eu acho que o Faundes compreendeu muito mais a
do que significa alfabetizar naquela realidade do que o Paulo Freire. E tanto que eles têm uma espécie de quase que briga no sentido de interpretação sobre o que seria melhor, qual a tática ou a estratégia que seria melhor para a alfabetização em Guiné-Bissau na pedagogia da pergunta. O Faundes é um grande intelectual, e o Faundes percebeu as limitações culturais da África, histórico-culturais, como um bom gramsciano, ele percebeu, olha, o contexto de colonização da África é diferente do contexto de colonização da América Latina. O processo histórico dos colonizadores na África é bem diferente dos 500 anos de presença dos colonizadores aqui na América Espanhola e Portuguesa. Então, ele vai problematizar o seguinte, olha, tanto em São Tomé e Príncipe ainda não, porque o português era a língua ainda falada pela maioria, mas em Guiné-Bissau ainda o português se falava mais nos centros, e na periferia era o crioulo. Então, lá, 15, 20% da população falando português, e o resto, grande maioria da população, falando o crioulo. E o Mário Cabral, que era o irmão do Amílcar Cabral, que é o grande líder revolucionário que foi assassinado, né, estava diante de um grande impasse, né? A gente alfabetiza em português, que é a língua do colonizador, e que é pouca gente que fala, ou a gente alfabetiza em crioulo. Como alfabetizar em crioulo se não há uma sistematização da língua no que se refere a obras escritas, dicionários, gramáticas, né? Então, houve uma grande discussão, um grande debate, em que Freire tenta pisar em ovos. Ele vai dizer, opa, se a gente quer ser freiriano, quer ser democrático, a gente tem que considerar o valor da cultura local. O que interessa para a gente é o crioulo. Mas não dá para esperar 20, 30 anos para consolidar o arcabouço literário, gramática, escritores, produzir e deixar o tempo passar. Por isso que optaram pela alfabetização em português. E daí que o Faundes vai apontar os limites, né, do fracasso da experiência em Guiné-Bissau, principalmente, porque não considerou a multiplicidade cultural. Daí que o Faundes elaborou uma nova perspectiva teórica de alfabetização, que é a alfabetização bilíngue. Né? Você considera a língua do colonizador, mas também, ao mesmo tempo, concomitantemente, considera a língua da cultura local. E tanto que hoje ele continua ainda lá em Genebra, até que eu sabia, né? Ele tem uma espécie de ONG em que assessora a alfabetização em vários países da África, principalmente, e ele é muito famoso por essa técnica do bilinguismo, né? E tem, parece que deu mais conta da profundidade da problemática naquela realidade. Eu consegui um artigo dele, a gente publicou na revista Diálogo Educacional da PUC em 2012, sobre as diferenças que ele vai falar do que significava alfabetizar no contexto de Paulo Freire, no Nordeste brasileiro, na década de 60, e o que significa alfabetizar na África. Ele escreveu, e como eu tive um contato com ele nos forneceu o texto, e a gente acabou publicando. É uma reflexão belíssima, né, assim, no sentido de ir a fundo, justamente, do significado de compreensão do contexto cultural em que você se encontra. E de perceber as limitações, né? Mas isso ele escreveu em 2010.
né? Esses livros aqui, né? A expansão da escrita na África e na América Latina, e Oralidade e Escrita, que tem o prefácio do Paulo Freire, inclusive, são de 81, né? 81, 80, 82. É uma reflexão bem mais tardia, né? Em que ele vai fazer. Então, o nosso grupo ainda tem 2 perguntas, mas uma faz complemento da outra, e para não ficar algo muito extenso, para o senhor explicar e repetir, às vezes, algumas falas, vou fazer as 2 em uma só. No texto, na página 30, fala que se encontra integralmente transcrita uma das muitas histórias populares em culturas cuja memória está sendo ainda predominantemente oral, passam de geração a geração e têm um papel pedagógico indiscutível. Então, com isso, como que Paulo Freire conseguiu chegar nesse pensamento de trabalhar com métodos que têm a influência dos acontecimentos diários das pessoas, e como eram selecionadas e divididas as turmas e turnos de Paulo Freire, e como que ele fez para essa alfabetização, e se existia maior participação de homens ou de mulheres? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Na página 48. Se em lugar nenhum é possível escrever sem praticar a escrita, numa cultura de memória preponderantemente oral, como a são tomense, um programa de alfabetização precisa, de um lado, respeitando a cultura como está sendo naquele momento, estimular a oralidade dos alfabetizandos nos debates, nos relatos, nas histórias, nas análises dos fatos, mas, por outro lado, desafiá-los a que comecem também a escrever. Então, a oralidade, ela diz respeito à especificidade de uma experiência cultural, né? Então, ela tem que ser respeitada. Mas se você parar meramente no respeito à oralidade, você não avança, você não cria cultura. Então, é nesse sentido que ele como respeitoso, valoriza as expressões culturais, e nesse sentido ele vai até incentivar, olha, tem que dar vazão, tem que fazer com que eles tomem consciência cada vez mais da importância daquilo que está na cultura oral. Mas, aos poucos, também você tem que se desafiar a escrever, porque senão se perde, né? Essa pergunta aí me fez lembrar muito de um filme. Se vocês não assistiram, assistam. Narradores de Javé. Alguém de vocês já assistiu? Não? Gente, fabuloso. É um filme, para quem trabalha com história cultural, cultura oral, essas coisas, vai ficar fascinado. É um filme brasileiro, acho que de 2000 e pouco, vai falar de uma cidadezinha pequena no sertão da Bahia que vai ser alagado por uma usina hidrelétrica. E o povo fica apavorado, né? Porque todas as nossas casas vão ser inundadas, nosso mundo vai por água abaixo. Daí eles começam a se reunir e alguém dá uma ideia para eles e diz, olha, eu ouvi falar que eles poupam algumas cidades que têm alguma coisa importante, tipo algo tombado historicamente, né? Eles começam a olhar, mas em Javé não tem nada, né? A gente nunca de valor tombado, né? Daí um dos líderes comunitários fala, mas a gente tem as nossas histórias, então a gente vai ter que contar a história de Javé, mas não tinha nada escrito, nunca ninguém se interessou pela história de Javé. E para escrever, ninguém sabia escrever. Tinha o único que sabia escrever era o cara mais malandro da cidade.
que aprontava, que devia para todo mundo, mulherengo, trapaceava, né? Então, pegaram o malandro para escrever a história de Javé, mas para escrever a história de Javé, ele precisava entrevistar os moradores de Javé que resgatariam a memória, né, através da oralidade. Então, cada um dava uma versão distinta sobre as origens de Javé, vinculando aos seus antepassados a importância que a sua família teve na história de Javé. E ele, claro, daí tem as anedotas do filme, porque ele como é malandro, se aproveita dessa posição de intelectual famoso naquele contexto e quer comer bem e tudo mais. E no final, né, ele ouve todas as histórias, apronta bastante e não sai nada da história de Javé. Então, acho que é um pouco nesse sentido. Assistam que vocês vão compreender o que o Freire fala de valorização da oralidade. É de tomar consciência, justamente, sobre o conteúdo estético, histórico, das memórias que estão codificadas nas histórias que você lembra, que você conta e que fazem parte do seu arcabouço cultural. Mas é preciso tomá-las em conta, se apropriar delas para se desafiar a escrever, né? Então, acho que é nesse sentido que a cultura oral, ela deve ser estimulada para servir justamente de base para que a cultura escrita e a palavra escrita a suceda. É por aí, eu acho. Sim, professor, muito obrigada pela explanação. Meu colega Daniel está por aí? Agora pode estou por aqui. Outras questões, podemos... Tá certo, vamos dar uma continuidade então aqui, né? A gente fazer um encerramento agora, esse brilhante encontro de hoje. A gente preparou mais uma apresentação, né, cultural aí, para a gente refletir um pouco sobre a caneta enxada, que é uma música que a gente preparou. Vai surgir mais explanação sobre o Paulo Freire, eu vou tentar passar o vídeo. Com a tecnologia, a gente primeiro reza um pouco, né? Depois a gente coloca. Ele não tá nem aceitando, a internet não tá colaborando. Não certo, né? Ele não tá nem carregando aqui. Eu vou deixar o link ali no chat, mas a gente vai fazer a leitura aqui para fazer a reflexão que a gente preparou com vocês. Eu vou conseguir carregar uma imagem, também vai ajudar na reflexão, que é uma citação do Paulo Freire, que foi aonde a gente se baseou para fazer. Então, a gente escolheu, para fazer essa apresentação cultural, uma moda de viola, porque... Estão vendo, pessoal, uma imagem? Sim. Sim, Stephanie. Ótimo. Uma moda de viola, porque as modas de viola aqui na nossa região, elas têm um peso grande, assim como a cultura gaúcha, né? E essa moda, eu sei de cor quase toda ela, desde pequena eu vi minha mãe cantar, e ela traz uma reflexão muito interessante, inclusive com o que Paulo Freire traz. Então, ela se chama Caneta Enxada, tem vários autores, vários cantores que já cantaram, Tonico Tinoco, Liu e Léo, muitas duplas, e ela é mais ou menos assim. Certa vez, uma caneta foi passear lá no sertão. Encontrou-se com uma enxada fazendo uma plantação. A enxada, muito humilde, foi lhe fazer saudação, mas a caneta soberba não quis pegar sua mão, e ainda por desaforo, lhe passou a repreensão. Disse a caneta para a enxada: não vem perto de mim, não. Você está suja de terra suja do chão. Sabe com quem está falando? Veja sua posição. E não se esqueça a distância da nossa separação. Eu sou a caneta dourada que escreve no tabelião. Eu levo para os governos a lei da Constituição.
Escrevi em papel de linho pros ricaços e pros barão. Só ando na mão dos mestres, dos homens de posição. A enxada respondeu, de fato eu vivo no chão, para poder dar de comer e vestir o seu patrão. Eu vim no mundo primeiro, quase no tempo de Adão. Se não fosse o meu sustento, ninguém tinha instrução. Vai ter caneta orgulhosa, vergonha da geração. A tua alta nudeza não passa de pretensão. Você diz que escreve tudo? Tem uma coisa não. É a palavra bonita que se chama educação. Agora eu convido a minha colega Érica para complementar. O intuito desta apresentação é provocar reflexão sobre como o professor deve se portar diante dos alunos. Paulo Freire nos traz constantemente as palavras humildade e respeito com o educando e também para consigo mesmo. Pois na trajetória de professores, não deixamos de ser aprendizes. Quantas vezes nos deparamos com professores autoritários ou mesquinhos para com a nossa história? Ou então, levados pela arrogância do academicismo, nos deixamos acreditar que, enquanto docentes, seremos de alguma forma superiores a alguém. No entanto, como qualquer outra pessoa, estamos sujeitos a tudo que se pode imaginar, passando por diversas situações. Como exemplo, esse momento pandêmico, nunca vivido anteriormente pelos docentes, surgindo complicações em nossa didática e metodologia, que carregam implicações complexas no que se refere à difícil tarefa de seguir com as ações educativas. Mas continuamos com firmeza, buscando cada vez mais um conhecimento conjunto, pois ainda há muito a se refletir e agir em direção do ensino e aprendizagem, por seus caminhos e para uma educação de qualidade, sempre humildes, com respeito à trajetória e possibilidades de cada um dos pedagogos. Alguém gostaria de fazer algum comentário nesse momento? Essa moda a gente fez justamente para a gente pensar no posicionamento enquanto professor, tanto os alunos, ao conhecimento do aluno, a história do aluno, a comunidade escolar, e refletir sobre o que Paulo Freire traz em suas obras, né? Muitas vezes a gente chega com um mundo de teoria estudado na universidade, na escola, e a gente quer que o aluno aprenda daquela maneira, e daí fica aquela situação que o professor citou. Não adianta eu querer que ele seja um socialista, sendo que ele não quer ser aquilo, vai ficar com mais raiva da sociologia, dos estudos nessa área. Então, compreender de onde que esses sujeitos estão. E se nem a gente é, né? Justamente, professor. Alguém ficou com alguma questão? Gostaria de comentar alguma coisa? Falar, professor Juliano? Professora Clarice. Mais discentes. Professora Clarice, que tinha falado ali nos comentários que gostaria de falar, né? Não, eu só gostaria de fazer uma reflexão com o professor Juliano, né? E usando até uma frase que o Lula dizia, né, que nunca na história desse país a gente está voltando novamente à caça às bruxas, né? E o professor Paulo Freire está sendo condenado pela política atual, né? Inclusive, houve um movimento do Ministério da Educação, né, não sei, para retirar o Paulo Freire como patrono da educação brasileira. Então, eu acredito que o momento atual em que nós estamos vivendo é o momento do confronto, né? Eu acho que é providencial a gente realmente voltar aos estudos do Paulo Freire, até porque nós precisamos preparar os nossos alunos para enfrentar o momento atual. Obrigada, professor. Foi muito brilhante a sua fala e me fez reportar a época que eu comecei a minha carreira no magistério, né? Em que eu fui convidada pela diretora da escola, então, eu tinha o material do Paulo Freire, como as minhas colegas tinham, e eu levou para casa de forma bastante escondida, né, para que a gente não pudesse ser observada, e cada ficha que eu rasgava, eu não entendia por que eu estava rasgando.
Professora Clarice? Saiu, a minha conexão saiu. Travou. Fazer essa reflexão, que o momento atual é um momento realmente de confronto, né? E como o professor Juliano disse, nós temos uma grande quantidade de pessoas que defendem as ideias do Bolsonaro, mas não sabem exatamente o que eles estão defendendo. Isso que é extremamente perigoso. Obrigada. Muito obrigada, professora Clarice. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta para o professor, para os demais, alguma consideração? Diga, professor Saulo. Eu gostaria só de fazer os agradecimentos, né, pessoalmente, porque eu fiz o convite para o professor Juliano e ele aceitou logo de pronto, né, gostou muito da dinâmica que nós gostaríamos de imprimir hoje, né, imprimimos hoje, e é sempre uma satisfação ouvir o Juliano, né, acho que eu virei fã, já assisti 2 palestras do professor Juliano, eu virei fã da forma como ele se expressa, com a clareza e com a calma com que ele se expressa, e a gente, né, passa a admirar, né, pela clareza e pelo conhecimento que ele consegue nos transmitir. E eu agradeço muito, né, pela apresentação de hoje, pela conversa que nós tivemos hoje. Agradeço também as professoras que vieram assistir a reunião, participaram também, e os alunos, né, que fizeram, organizaram, tudo isso foi da organização dos alunos. Eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido finalizar dessa forma hoje, com uma reflexão, com conhecimento e com muita tranquilidade no nosso dia. Obrigado, professor Juliano. Com licença, Alexandra, poderia, por gentileza, estar falando conosco? Tem um áudio aberto aí. Isso. Mas, o Saulo, eu agradeço pelo convite também. Assim, quando vocês precisarem, a gente sempre está à disposição, né? Porque para mim não é um esforço, é uma grande satisfação partilhar um pouquinho dessa experiência de minimamente tentar compreender, né, o que esse pensador nos desafia, né, e eu tenho como compromisso pessoal, histórico, existencial, de justamente multiplicar o pouco que eu construí, né. Então, é uma satisfação mesmo, eu gosto muito de estar com vocês, principalmente aí da Unicentro. A gente já tem uma relação próxima com a Suzete, o Alessandro, né? Então é uma grande satisfação mesmo. E um recado que eu gostaria de dizer, um pouco da experiência que eu tenho, né, como admirador e pesquisador, né, da obra do Freire, ler mesmo, né, se voltar um pouco mais a tentar estudar e compreender esse autor que está sendo tão banalizado nos dias atuais aqui no Brasil, mas não como devoto, não ler Freire de uma maneira dogmática, eu quero encontrar lá a resposta para os problemas do mundo. Eu acho que é no sentido de se deixar desafiar, como ele usou várias expressões no livrinho de hoje, né, a pensar, a problematizar a nossa prática e percebermos, né, o grande humanista que ele é, né, para além de pedagogo, de político, de teórico da educação, ele é um grande humanista, e por isso que o mundo todo reconhece Freire como um dos grandes educadores do século XX, né, justamente por essa pretensão de querer fazer com que todo ser humano desenvolva suas potencialidades, que ele chama de ser mais, né?
Então, é nesse sentido, né, que eu deixo as minhas dicas a partir dos saberes de experiência feito que eu constituí. E muito obrigado. Esperamos que da próxima vez nos encontremos pessoalmente. Amém, professor. Amém. Então, agora, já extrapolamos o nosso horário do nosso planejamento, isso é ótimo, né? Significa que o pessoal estava interessado. Ainda tem um público bem grande aqui, a gente fica muito feliz quando isso acontece. Mas, infelizmente, as coisas terminam, né? Então, agora, já com saudade, nos despedimos desse enriquecedor evento e agradecemos a participação de todos. Gostaria de fazer alguns agradecimentos especiais. Primeiramente, a nossa casa, a Unicentro, por ser uma universidade pública, gratuita e de qualidade, propiciar momentos como este, mesmo tempo pandêmico, né? Mesmo a gente estando longe, a gente consegue fazer estudos tão enriquecedores como este. Aos acadêmicos da minha turma, que se fizeram presentes na organização e elaboração desse evento. Ao nosso querido professor Saulo, que idealizou esse evento, e assim como pedagogo, nos indicou excelentes caminhos para a nossa educação libertadora, enriqueceu muito nossa formação enquanto pedagogos. Aos demais professores do DPED, que se fizeram aqui presentes, a professora Rosângela, a professora Arice, demais, não vou citar todo mundo, porque senão posso cometer o pecado de esquecer de alguém. Por último, mas não menos importante, ao nosso professor convidado, Juliano Perosa, que hoje dedicou um precioso tempo e com certeza nos trouxe novos olhares para a educação de Paulo Freire, instigou a retomada e releitura de conceitos já visitados anteriormente, que provavelmente vão acompanhar a nossa caminhada enquanto docente por toda a nossa trajetória. Mesmo que a gente não use dele, ele está nas nossas ações constantemente. Professor Saulo, encerramos então a nossa disciplina com chave de ouro hoje. Muito obrigado por todos os ensinamentos passados até aqui. E agora encerramos o nosso colóquio. Tenham todos uma ótima noite. Beleza, pessoal. Boa noite. Tudo de bom. Certa vez uma caneta foi passear lá no sertão. Encontrou-se com uma enxada fazendo a plantação. A enxada, muito humilde, foi lhe fazer saudação. Mas a caneta soberba não quis pegar sua mão e ainda por desaforo lhe passou uma repreensão. Disse a caneta pra enxada: não vem perto de mim não. Você tá suja de terra suja do chão. Sabe com quem tá falando? Veja a sua posição, e não se esqueça a distância de nossa separação. Eu sou a caneta dourada que escreve nos tabeliões. Eu escrevo para os governos a lei da Constituição. Escrevi em papel de linho para os ricaços e para os barões. Só ando na mão dos mestres, dos homens de posição. E a enxada respondeu: de fato eu vivo no chão, para dar o que comer e vestir ao seu patrão. Eu vim no mundo primeiro, quase no tempo de Adão. Se não fosse o meu sustento, ninguém tinha instrução. Vai ter caneta orgulhosa, vergonha da geração. A tua nobreza não passa de tamanha pretensão. Você diz que escreve tudo, mas tem uma coisa que não. É a palavra bonita
que se chama educação.